Olá, chicos! Como estamos? Última aula da unidade 2. Estamos com o nosso cronograma em ordem. Espero que vocês estejam estudando para a gente não perder o pique aqui, né? Então vamos lá. Página 44, nós vamos falar de uma palavrinha chamada conjunção. O que é essa conjunção que nós vamos citar aqui? É a conjunção si. Tá? Para que serve a palavra si no espanhol? S-I, si. Então, vocês vão ler aqui 3 frases, ó. El contagio, página 44. El contagio se puede demorar si los padres llevan una correcta higiene bucal. Si el proceso no se ataja, las caries se extienden a la pulpa. Si no se retira con buen cepillado, la placa se mineraliza. Esse si nessas frases expressam condição, finalidade, adversidade. Vamos avaliar. Adversidade seria o contrário. Por exemplo, assim, ó. Eu gosto de café, mas não quero tomar. O mais, adversidade. O oposto, que vai vir depois é oposição. Então, tem uma frase, depois dessa conjunção, essa conjunção aí, o que tá no meio, eu vou expressar uma oposição. Isso é adversidade, não é o caso do si. Finalidade. Eu vou tomar o café porque eu gosto. Qual a finalidade? Porque eu gosto. Então, essa é a finalidade, é um porquê. Você tá dando uma finalidade para a frase, não é o caso do si. O si, ele expressa condição, você tá pondo uma condição. Se eu comprar, eu vou tomar café. Se eu comprar, é uma condição. No caso, então, anotem aí. O se representa em espanhol condição, ok? E aqui embaixo, vocês vão anotar assim, ó. Circula os verbos que se usam depois da conjunção si. E qual tempo e modo verbal estão conjugados, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês. O primeiro. El contagio se puede demorar si los padres llevan. Padres não é verbo, llevam. Então, verbo llevar no 2, na primeira frase, verbo llevar conjugado no presente do indicativo. 2. Si el proceso no se ataja, las caries se extienden. Esse é o verbo, extienden. Também está no presente do indicativo. Se não se retira, presente do indicativo, ok? Subraiem aí estes verbos. 3. Essas condições têm relação com o presente, passado ou futuro? Não é o verbo está no presente, a gente já viu, mas a condição, ela é passada? Se você não fosse tão desobediente, você tinha ganhado um presente melhor de Natal. Isso é condição do passado. Se você for agora, você ganha tempo. Condição do presente. Si los padres llevan la vida, el contagio se puede demorar. Se el processo se ataja, las caries se extienden. Então, o verbo tá no presente, mas a condição é futuro, tá? É o que vai acontecer se você fizer isso, tá? Então, é futuro, sempre é futuro, ok? Nos 3 aqui. Então, vamos lá, ó. Em espanhol, não se usa futuro para expressar condicional. Não é nada complicado. Os alunos ficam, ai meu Deus, mas eu não vou lembrar disso na prova. Gente, é a mesma coisa com o português. A gente também não usa a condição. Se você pôr um se numa frase, tenta colocar o futuro na frase. Não vai fazer sentido. Se eu irei, eu irei. Se voltarei, se cantarei, todos vão achar bonito. Se não tem, futuro não combina com condicional, ok? É sempre presente, se presente. Se eu cantar, se eu for, se eu ficar, se eu... Entendeu? Se eu for, eu vou. O professor de português vai matar eu. Então, é sempre se mais presente, certo? Rueda viva comunicando-se. Essa parte a gente vai pular, porque é a parte que a gente faz aqui na sala de aula para conversar. Então, vou deixar aqui com vocês 3 exercícios.
Primeiro aquele de cultura, que vai falar sobre T e sobre yoga, pilates, tai chi, que agora vocês estão em casa, vocês têm tempo para fazer. Então, vocês vão descobrir o que é T depois de ler esse texto, não vou contar, ok? Se bem que o meu T preferido é o T de Manzanilla. Então, leiam aí, procurem no Google o que é, coloquem o significado, subraiam nas palavras que vocês não conhecem, tá bom? Leiam página 45 e 46. Página 47, eu quero falar com os pais. Então, pausa o vídeo, chama seu pai, sua mãe, que eu quero falar com eles, tá bom? Pais, todo final de unidade, os livros aqui da escola, eles têm uma autoevaluação. O que é essa autoevaluação? É onde o aluno, ele vê se o que foi estudado nesse conteúdo, ele realmente conseguiu absorver. Então, a ideia disso aqui é assim, ó, cada parte, leitura, escrita, habla, gramática, tem uma pergunta. E aí o aluno tem que responder em espanhol, de preferência. Mas se ele não responder em espanhol, não significa que ele não aprendeu, porque a maioria das perguntas eu deixo eles responderem em português, porque eu não quero que eles aprendam tradução. Então, se ele responder em português, também tá valendo. Ah, professora, ele não conseguiu responder de cabeça. Ele conseguiu pegar o livro e identificar em qual página tá a resposta? Se sim, significa que ele entendeu a interpretação do texto que ele fez. Então, ele leu e conseguiu interpretar. Também tá ótimo. Agora, ele não conseguiu fazer nada. Ele não tem ideia do que é essa pergunta. Grifa e anota pra mim. Qual foi a dúvida? Ele não entendeu a pergunta? Ele não sabe do que tá falando? Ele não entendeu nada? Anota que nós vamos trabalhar esse tema aqui na aula, tá bom? É muito melhor essa atividade com eles do que aquela pergunta que a maioria dos pais fazem. Ah, o que você aprendeu na escola hoje? Geralmente a criança não sabe explicar. O adolescente, ele fala, não aprendi nada. Ah, não sei, não lembro. Então, senta com ele e fazer junto isso aqui, consegue te dar um norte do quanto está sendo a absorção de conhecimento desse conteúdo, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Ticos, vocês têm glossário visual, que é aquelas palavras junto com um desenho e um diálogo para vocês verem e lembrarem de alguma coisa, tá bom? E vocês têm nessa unidade o repasso, que é aquela avaliação que vocês fazem através de jogos para saber o quanto vocês estão aprendendo. Eu vou corrigir na sala de aula, ok? Se esforcem, estudem e o que vocês precisarem eu tô aqui, tá bom? Não esqueçam o álcool em gel. Bye!